Evangelho. Então vamos meditar aqui na palavra aqui, rapidamente em nome de Jesus. Vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, capítulo 6 na verdade. Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque nem a circuncisão, nem coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim o ser nova criatura. O 16, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então o que o apóstolo está falando aqui na palavra de Deus, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz a palavra. Ele falando assim que ele não se gloriava em coisa alguma, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que ele fala isso? Você analisa, ele falou, porque a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aqui está falando do sinal da circuncisão com relação ao povo escolhido de Deus, os judeus, e a incircuncisão dos gentios. E ele diz, nada disso daí tem virtude. A única que tem virtude é ser uma nova criatura. O que tem vida, o que tem poder é ser uma nova criatura. A circuncisão e a incircuncisão não tem poder. O que tem poder é a cruz de Cristo. Quando eu falo a cruz de Cristo, não é uma idolatria à cruz, mas vamos entender o que significa a cruz de Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o significado da cruz? O significado da cruz, para nós, como símbolo de fé. Irmão, é símbolo de fé, dos cristãos é símbolo de fé. Mas não precisa estar desenhado, não precisa estar carregando cruzinha no pescoço, não. Porque a cruz de Cristo para nós, ela é espiritual. Nós, como o apóstolo falou, ele diz, já estou crucificado com Cristo. E quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, ou melhor dizendo, na cruz de Cristo, ele não foi pregado lá na mesma cruz que Jesus foi. Então, a cruz é o nosso símbolo de fé, mas não o objeto, não a idolatria objeto, feito de madeira, feito em correntinha, em colarzinho, em tatuagem, em desenho. Não, é a cruz de Cristo espiritual, aonde nós crucificamos o nosso ego, a nossa natureza, como ali em Filipenses diz, o velho homem, a velha criatura, a natureza do pecado. Porque somente através da crucificação de Jesus naquela cruz, tornou-se possível nós morrer para o pecado e viver para Deus. Jesus morreu no corpo humano e nós morremos no sentido espiritual. Nós morremos para o pecado.
Jesus morreu para a vida humana e ressuscitou o terceiro dia, com um corpo de glória. E nós morremos para o pecado, para a vida pecaminosa, através da cruz de Cristo, para viver uma vida santa, uma vida espiritual na presença de Deus. Quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando, ele foi crucificado na cruz, e através da crucificação dele, todos nós somos crucificados na cruz de Cristo. Como assim, irmão? Através da nossa conversão genuína e verdadeira. O apóstolo Paulo fala da cruz. Romanos 6 fala que somos sepultados com Jesus Cristo na sua morte, para viver para Deus. Através da cruz de Cristo, o ser humano que está escravo do pecado, ele recebe a libertação quando ele é crucificado na cruz de Cristo, com Cristo. Através da cruz de Cristo, o ser humano que tem a natureza imunda, pecaminosa, na cruz de Cristo, ele crucifica e recebe uma nova natureza santa. Na cruz de Cristo, o ser humano, escravo do diabo, dos demônios, chega na cruz de Cristo e é crucificado, recebe a libertação dos demônios. Através da cruz de Cristo, aquele que está preso a todo tipo de vício, cigarro, bebida, jogo, maconha, crack, cocaína, heroína, todo tipo de vício, jogos, todo tipo de vício. Na cruz de Cristo, quando ele é crucificado na cruz de Cristo, esses vícios são aniquilados. Ele recebe a libertação desses desejos pecaminosos, malignos. O ser humano que está em trevas, quando chega na cruz de Cristo, o que acontece? E é crucificado, ele passa para a luz. O ser humano que tinha espíritos malignos e era filho do diabo, quando ele é crucificado na cruz de Cristo, ele se torna filho de Deus. O ser humano que está debaixo da condenação do inferno, debaixo do juízo de Deus, quando ele é crucificado na cruz de Cristo, ele recebe o perdão. Ele é absolvido do juízo, da condenação, através da morte de Jesus Cristo. E aonde acontece tudo isso? Na cruz de Cristo. Através de quem? Do Cristo crucificado. Por isso que o apóstolo falou, eu, longe esteja de mim gloriar-me em qualquer coisa desse mundo, ou da minha vida, ou de qualquer outra coisa. Longe de mim esteja gloriar em qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo. Eu me glorio na cruz de Cristo, porque foi ali que eu encontrei a libertação, foi ali que eu encontrei o perdão, foi ali que eu encontrei a purificação, foi ali que eu encontrei a libertação, a transformação, a salvação da minha vida. De pecado, de condenação, de treva. E agora, o que acontece? Bateria fraca, na meditação, do nada,
Do nada, de 30 veio para 14 a bateria. Mas, vamos continuar a palavra de Deus. Aqui, por que o apóstolo falou? Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Porque ali eu encontrei o perdão dos pecados, a purificação, a santificação, a salvação em Cristo, a nova vida em Cristo ali. Porque foi ali que Cristo possibilitou eu crucificar a minha natureza, eu crucificar o velho homem, a velha criatura, aquela natureza pecaminosa que estava na minha alma e que consequentemente estava me levando para o inferno. Por isso que nós devemos olhar para a cruz de Cristo. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus para nós olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para Jesus, eu olho para a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu olho para o sacrifício. Quando eu olho para o sacrifício, eu olho para o sangue. Quando eu olho para o sangue, eu olho pelo preço do pecado. Eu enxergo o preço que foi pago na cruz do Calvário por resgate à minha alma, para me livrar da condenação do inferno. E ali eu me glorio na cruz de Cristo. Porque nada na religião tem virtude, nem na circuncisão, nem em circuncisão. Mas aonde tem virtude? É em Cristo Jesus, que foi crucificado naquela cruz. Quando Moisés levantou a serpente no deserto ali, significa Jesus que foi crucificado. Significa Jesus que ressuscitou dos mortos para a salvação de todos aqueles que olharem para Jesus. Enxergar o valor do sacrifício de Jesus. Compreender o plano de salvação, de resgate da alma, pago na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Então eu vou deixar essas palavras aqui para a nossa meditação, para o elevo espiritual, para exercitar a nossa fé, para nos fortalecer. Olhe para Jesus, olhe para a cruz. É ali que nós encontremos, você que é salvo em Cristo Jesus, que anda em santidade no Espírito, na alma e no corpo, que busca a plenitude do Espírito Santo diariamente. Olhe para Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Para nós estar sempre firme na fé, nós precisamos estar olhando para Jesus. Não é olhando para os lados, nem para trás, nem para o mundo, nem para a vida alheia. Mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e contemplando a cruz de Cristo. Aonde nós, junto com Ele, fomos crucificados para o pecado, para o mundo. E estamos vivendo na presença de Deus em santidade pelo Espírito Santo. E você que ainda não se consertou, está na vaidade, no mundanismo, na carnalidade, você precisa crucificar a sua natureza pecaminosa, vaidosa, mundana, porque só na santidade do Espírito, da alma e do corpo entra no reino de Deus. E você que está afastado, toma uma atitude e volta, filho pródigo. E você que nunca aceitou Jesus, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador para ter um compromisso com a palavra de Deus, agora é o momento de você refletir em Jesus Cristo, na cruz de Cristo, e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e carregar a sua cruz. Mateus 16, 24, Jesus diz: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Se você quer ser salvo, ser liberto do pecado, ser livre da condenação, do juízo do inferno, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, renunciar a si mesmo, a sua vontade, os seus desejos e carregar a cruz, ter um compromisso com a palavra de Deus e buscar em oração, em jejum e consagração, estudar a palavra para se santificar na presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Então que Deus abençoe a todos, estarei orando aqui que vai acabar essa bateria, mas Deus já deu vitória por essas palavras. Medite, reflita, aceita Jesus. Eu estarei orando por todos aqui agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.